e vamos começar. Ainda dá tempo de você que está aqui conosco, nesse aviãozinho que está aqui no canto interior da sua tela, encaminhe para alguém, para 3, 5 pessoas que você conhece, nessa introdução aqui, que nós estamos nesse bate-bola, dá tempo suficiente, que nós estamos falando de performance humana, aquela pessoa que você gostaria que estivesse aqui com a gente, seria um convite extraordinário para elas compartilharem aqui esse momento também conosco, ok? E olha que interessante com relação a essa música do Suricato, né? Que é para tudo acontecer. Sugiro você depois ter uma surpresa que eu já vou falar. Todas essas músicas que nós estamos aqui compilando nessas lives, nós juntamos e fizemos um Spotify, uma seleção de músicas no Spotify que está aqui na minha bio no Instagram. Depois você vai ali e já clica muito facilmente, tem todas as músicas que nós colocamos nessas introduções dos nossos encontros aqui aos sábados. E lembre-se, essas músicas têm tudo a ver com, não só com o tema que nós estamos falando, mas simplesmente relacionado com a performance humana. Eu faço essa seleção semanalmente para estar aqui enriquecendo você também, não só do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista cultural. Essas são músicas para pensar, MPP, música para pensar. Então todas as músicas nós estamos aí enriquecendo a cada semana o nosso Spotify e eu convido você depois a visitar aqui na nossa bio, tá bom? E vamos lá. Olha que interessante essa música agora, alguns tópicos, né, que ele diz aqui, o Suricato: eu vim aqui para lhe dizer que um novo dia está lá fora. Não temos tempo para olhar para trás, é olhar daqui para diante, para tudo acontecer a partir de agora. Olha que sensacional. E assim outras estrofes, outros pensamentos extraordinários que a gente poderia estar falando aqui com relação a essa música, mas eu deixo você a enriquecer aí de informações e depois compartilhe comigo também o seu ponto de vista, aquilo que você achou legal com relação a essa música. E eu começo aqui apresentando, eu vou tirar um pouquinho os nossos comentários, depois eu ativo novamente e eu quero colocar aqui, como todo comecinho, um diapositivo que é de uma companhia multinacional circense, canadense, com sede em Montreal, há 36 anos no mercado. É vocês que nos acompanham aqui no YouTube, no Facebook, aqui no Instagram. Estou aqui desviando o meu olhar para sempre estar com vocês sintonizados. Mas aqui nós estamos só disponibilizando no Instagram. Mas é a companhia circense Cirque du Soleil. E olha que interessante, para chegar a esse nível do Cirque du Soleil, que houve uma substituição do contexto circense do passado com os animais, com motocicletas e tudo mais, eles investiram no figurino, investiram nas pessoas, investiram em grandes performance humana e na relação de contar histórias, né, no palco para sensibilizar a plateia. E quando a gente olha todo esse figurino, todo esse malabarismo que esses atores e atrizes fazem, exige uma preparação, disciplina, uma criatividade incrível dos coreógrafos, das roupas, das maquiagens, enfim, de todo o histórico que eles falam, de um aprendizado continuado, de motivação, confiança para chegar nesse produto final, que é essa pujança que é o Cirque du Soleil, né? Quem não teve a oportunidade de ver, tem não só presencialmente, mas tem no YouTube, tem também nas mídias, que vale a pena apreciar. Eu tive o privilégio de assistir 3 vezes o Cirque du Soleil e sempre a gente fica encantado com esse circo. Então por que eu estou falando isso aqui com relação ao Cirque du Soleil logo no começo? Porque é assim que é a performance humana. Exige uma preparação, exige uma paciência, exige criatividade da nossa parte, exige persistência. Nós temos que estar motivados para aí sim desfrutarmos do momento apoteótico, que é o sucesso, que é a conquista do nosso objetivo, lá na frente. Nada é imediato. Tudo isso é uma construção sólida que vem ao longo do tempo. Eu vou desativar aqui agora e vamos voltar aqui ao nosso bate-papo. Então, quando a gente falou sobre o tema principal desse nosso encontro de hoje, que é o tripé
para a gente performar, e nós abstraímos aqui 3 palavras do linguajar americano, né? Que é o mindset, que é o action set e que é o skill set. O que vem a ser isso? Isso são palavras muito corriqueiras no arsenal, digamos assim, cotidiano de quem está envolvido com performance humana. Na verdade, quase que não tem uma tradução ao pé da letra. Mas quando a gente fala do mindset, é na verdade aquilo que é a nossa configuração mental para encarar aquilo que a gente está diante dos nossos olhos, aquilo que a gente está disposto a fazer. E eu tenho que ter as minhas ferramentas, os meus skill set. O que eu tenho de arsenal para aí sim tomar a minha ação, o meu action de ação set. Então isso é um tripé que ele está intimamente relacionado, ele é indissociado. Então a gente, quando pensa numa ação, eu tenho que primeiro pensar na minha mente, se ela está preparada, se eu aceito aquilo, se eu de fato estou compromissado com aquilo, para ver se eu tenho ferramentas apropriadas para ir adiante e aí tomar uma ação. Então é assim que a gente tem que pensar. E fundamentalmente esse nosso encontro de hoje é baseado nisso. Então o interessante de todo o processo da mudança, você que está aqui nos assistindo no Facebook, é que ele exige essa mudança de mindset. Essa formatação ela tem que estar muito solidificada. E isso leva à mudança, consequentemente, do nosso skill set, desse arsenal que eu tenho para ir atrás da minha ação. Qual que é a ação assertiva? O que eu tenho que fazer para aí sim buscar novos horizontes com relação a essa proposta que eu estou querendo para o meu sonho, para o meu ideal, para o meu coletivo, pessoal, familiar ou assim que eu estou envolvido. Então eu tenho que estar de bem, digamos assim, em sintonia com o meu consciente, com o meu subconsciente, que isso é repercutido no meu corpo, né, nas minhas ações. Então esse tripé que a gente vai falar hoje é fundamentalmente nisso. Então guarde essas 3 palavras que nós incorporamos aí do linguajar americano para nós sempre estarmos estimulando o nosso cérebro. Então é o mindset, skill set e action set. Então vamos lá. Aqui eu estou agora direcionando você aqui que está no YouTube conosco, né? Nós temos sempre que estar em estímulos constantes com os nossos sentidos. Uma hora estimulando o nosso tato, tocando a gente com os braços cruzados. Isso é uma maneira de nós estarmos fazendo novas conexões. Estimulando, por exemplo, com o cubo, vendo cores, estimulando não só do ponto de vista visual, mas auditivo, do intelecto cognitivo, vendo texturas, como é que essa minha mesa, se ela é de vidro, se ela não é de vidro, se ela tem uma textura de madeira ou não. Isso tudo eu estou estimulando novas conexões. E quem disse que a gente não pode fazer isso? Quem disse que a gente não pode estar explorando o ambiente? Eu estou fazendo isso com que os meus cérebros e os meus neurotransmissores ficam ativos. São áreas que ainda estavam adormecidas e que estão sendo recrutadas, favorecendo assim depois uma recepção de conhecimento, seja ele cognitivo, seja ele espiritual ou não, para um entendimento mais apropriado para nós. E começa assim, com coisas muito elementares que as pessoas passam despercebido. A gente é muito racional e muito cognitivo e vai deixando isso marginalizado, o que não pode acontecer. Muito pelo contrário, nós temos que ter tudo isso ao nosso favor. Então, uma outra maneira que a gente tem para nós abrirmos o nosso cérebro, as nossas conexões para novos entendimentos, para começar esse bate-papo aqui hoje, é fazendo 6 a 8 inspirações e expirações totalmente consciente, porque isso vai fazer com que, repito, a área aqui do sistema nervoso central, que é a área aqui do nosso Einstein, ele fique mais aberto, ele se expanda para receber novos conhecimentos. Então sugiro você, diante de qualquer live, diante de um aprendizado, diante de uma reunião, diante do início de uma leitura, diante de um bate-papo, quando você faz isso, não precisa fazer na frente das pessoas, pode fazer antes. Você está aberto a receber novos conhecimentos e ainda há um clareamento daquilo que você tem solidificado com você mesmo diante daquilo que você vai desempenhar com aquela pessoa ou com um conjunto de pessoas, que assim seja, né? Então isso já faz uma conexão
com o seu parasimpático, desconecta o seu simpático, que é a adrenalina, que é o cortisol. Então você está inibindo esse estresse e ativando o parasimpático para você ativar aí o seu diretor executivo, que eu falo, que é o seu Einstein cerebral, que é a parte esquerda cortical frontal aqui, para quem gosta de mais detalhes com relação à anatomia, né? Então esse é o estado de aprendizado que nós vamos chegar aqui para nós começarmos o nosso bate-papo. Você que já nos segue aqui, eu fico feliz que está sempre aqui conosco aos sábados. Faça esse exercício quando vai entrar aqui conosco e tudo mais. Você vai ver que o seu próprio aprendizado, ele é muito maior. A fixação do conhecimento é muito maior. Você está receptivo, tranquilo. E vamos curtir esse momento, vamos aprender junto. Nós estamos aqui fazendo um grande exército do bem, da performance humana. Nós estamos nos enriquecendo de conhecimentos, passando conhecimentos. A energia que vocês estão aqui comigo também me contagia e faz com que a gente faça essa vibração muito harmoniosa para a gente aí prosperar cada vez mais e depois trazer mais pessoas e ensinar o que a gente está aprendendo aqui de uma forma muito gostosa para o outro. Porque não adianta a gente fazer as coisas de uma maneira árdua, porque aí eu continuo no meu estresse, eu não aprendo. A partir do momento que eu me solto, eu relaxo, isso torna-se mais prazeroso e a gente torna-se mais compromissado com o estudo. Isso aqui é legal. Isso chama-se a neuroplasticidade. O cérebro tem essa capacidade dessa absorção, então ele vai se expandindo. O próprio Einstein já falou isso e a gente já falou aqui em momentos pregressos a esse de hoje. Então, não faça esse momento um momento chato. Você está aqui por espontânea vontade e eu também, nós temos essa sintonia harmoniosa. Então, é um exercício muito simples, essa inspiração e expiração, que vai expandir ainda mais o seu sistema nervoso central a ser receptivo a coisas inovadoras e coisas novas, ou até reafirmar o conhecimento daquilo que você sabe. Então, a primeira pergunta que eu começo fazendo aqui nessa noite é o seguinte: o que está me levando ao meu estado de paralisação? Em algum ambiente, em algum pilar, em alguma pilastra da minha vida sistêmica, pode estar ainda a desejar para mim, seja no ponto de vista financeiro, no ponto de vista social, no ponto de vista intelectual, no ponto de vista espiritual, no ponto de vista de relacionamento, no ponto de vista de filhos, não importa. Algum pilar, a gente nunca está às vezes 100% desse a desejar um e estar mais expandido em outro. O interessante é que quem vive a performance humana, ele busca sempre essa roda, ela ser mais ampla para dar um giro muito maior. Isso é que é importante. Então, a partir do momento que eu tenho a consciência de que eu estou paralisado em um determinado platô, num determinado ambiente, eu preciso aí sim trabalhar, né, para que eu saia desse platô. E é isso que nós vamos tentar falar aqui de um linguajar não muito técnico, mas bem acessível, fugindo muito do tecnicismo e da vida acadêmica, para a gente transpor aqui algo bem interessante, bem legal, para que o aprendizado seja bem mais de fácil entendimento, que você coloque em prática, evidentemente. Então, quando isso ocorre, eu tenho que fazer essas perguntas: o que está causando isso em mim? Será que é porque isso é uma questão do meu pensamento, do meu mindset, ou é porque eu não tenho as ferramentas adequadas para fazer isso? É o meu skill set? Ou eu não estou tomando a ação necessária, porque eu tenho conhecimento, eu sou aberto, eu tenho as ferramentas e eu não estou tomando a ação? Então, se eu faço essa pergunta, toda vez que nós estamos diante disso, eu tenho uma resposta minha mesmo, e essas respostas é que vai fazer ter a consciência aqui nessa área Einstein que eu falei, o nosso CEO aqui do cérebro, e isso vai fazer com que eu tome uma ação definitiva diante daquilo que eu estou querendo. Então, esse é o momento importante, fazer o autoquestionamento. Se eu não estou performando adequadamente, eu estou num determinado platô, é porque algo está faltando para mim. Ou eu estou contando a historinha para mim mesmo. Eu falo o meu Cartoon Network. Qual que é o meu Cartoon Network? A minha historinha que eu estou contando para mim e que está fazendo com que eu não tenha uma performance ótima. Qual que é as desculpas que eu estou contando para mim? Olhando sempre a grama do vizinho e falando mal dele, mas ele está ali regando todo dia, ele está cuidando, ele está adubando, ele está prosperando, e eu aqui só criticando. Então é assim que eu também estou sendo na minha vida.
Nós temos muito olhos para os outros e pouco olhos para nós. E isso é pessoas que têm pensamento pequeno. As pessoas de performance humana, ela não preocupa com o outro, ela preocupa consigo mesmo e quer performar cada vez mais. Ou é porque também eu estou com essa paralisação nesse platô devido às minhas crenças limitantes aqui no meu mindset. Então eu tenho que mudar isso aqui. Não adianta eu tomar uma ação porque eu não estou preparado aqui. Então eu posso me frustrar ainda mais. Então é isso que são essas perguntas que favorecem um melhor entendimento para que eu tome uma ação. Repito, isso não é da noite para o dia, isso é uma construção continuada, né? Muitos vão usar, eu sou velho, eu sou novo, eu não sei o inglês, a grama dele é melhor, ele é bonito, eu sou feio, ele usa roupa mais elegante, eu não uso. Sempre são as historinhas, os cartoons network, cada um está contando para si mesmo. Mas cadê você para fazer uma ação, uma mudança de mindset ou de skill set, mergulhar em livros, em pessoas que você confia para estar passando uma informação mais sólida para que você performe melhor, você não está indo atrás, né? Então a pessoa de performance humana, ela tem que buscar isso, ela tem que tomar uma ação. Isso é um trauma do passado que está fazendo eu não performar adequadamente? É uma pergunta que eu tenho que responder para mim. É um dissabor muito grande que eu tive no meu trabalho, no meu emprego, com o meu superior hierárquico. O que está causando? Isso é um problema de família que eu trago, eu tenho minha limitação, então eu tenho que trabalhar isso. E as pessoas do seu convívio às vezes vão entender se você já tem essa resposta e para te ajudar. Então isso está te impedindo, está fazendo com que você fique com essa estagnação e está te impedindo de subir um novo degrau na sua escala evolutiva, seja na escala evolutiva na horizontal, seja na sua escala evolutiva vertical. Então nós temos que perguntar ao nosso cérebro perguntas interessantes. Se nós não tivermos a resposta, fazemos de novo, porque às vezes a pergunta não está muito clara. Então é isso que nós temos que entender para ter uma resposta muito mais prática, para aí sim começarmos a lapidar e sabermos aonde trabalhar. Se é na minha mente, se é nas minhas modalidades de atividades do skill set, das minhas ferramentas, ou é as minhas ações que eu devo fazer. Então, as minhas ações que eu devo fazer é para hoje, é para a próxima semana, é para o próximo mês, é para o próximo ano? Quais que são as minhas ferramentas ou as minhas atitudes, as minhas mudanças comportamentais que eu tenho que fazer para remediar esse meu estado de estagnação, de paralisação? Então, eu tenho que atualizar e ir atrás de informações. Se eu já tenho uma resposta e eu sou um open mind, eu tenho a cabeça aberta, eu quero performar, eu quero ir à frente, eu quero conseguir novos horizontes, eu quero ir para adiante, eu estou me cercando de pessoas que vão me enriquecer com seus conhecimentos, com seus pontos de vista, e aí eu vou captando isso e vou lapidando com aquilo que me cabe, para eu não ficar paralisado. Ficar num determinado estado de platô faz parte da vida. Isso é corriqueiro. Nós ficamos, às vezes, num determinado platô por um tempo, mas a gente não pode ficar ali para sempre, ficar um longo período de tempo, porque isso não é para quem quer ter uma performance ótima. Isso é para as pessoas, às vezes, que se fazem de vítima, que reclamam e que estão confortavelmente ali na sua zona cinzenta. Acha que é uma zona ótima, mas é uma zona cinzenta, é uma zona de não performance. Nós temos que sair dessa zona. Então o platô faz parte por um determinado tempo e para assim nós pularmos para um outro degrau de acordo com a nossa necessidade e com aquilo que a gente tanto almeja. Então esses questionamentos faz com que nós tenhamos novas perspectivas a nível mental, cerebral, e aí sim nós busquemos ajudas das mais variadas formas possíveis. Através de CDs, de cursos, de livros, de lives, de conselhos, de mentores, não importa, a gente está querendo crescer, então a gente vai buscar fontes saudáveis e fontes robustas para que a gente chegue num patamar superior ao que nós estamos vivenciando no momento. O mais importante é sermos honestos conosco mesmo do ponto de vista da performance. Se eu estou defasado em algum ponto, eu tenho que ter um olhar distante de que eu não estou legal, eu me distancio de mim, olha como é que eu estou. Realmente eu não estou indo bem. O que eu mereço fazer? Porque eu quero fazer isso. Você já fez uma mudança mental. Eu quero isso. Eu estou comprometido com isso. A partir daí eu começo a trabalhar meu mindset, meu skill set e minha action set para aí sim chegar num novo patamar. Eu saio desse atoleiro que eu estou vivendo, nesse meu platô aqui, para aí sim buscar novos horizontes. É assim que a gente tem que pensar.
Então, quando nós fazemos isso, nós estamos, de certa forma, já movimentando esse tipo de pensamento, esse tipo de ferramenta que eu tenho e buscando ações. Isso é que é importante. Eu detectei o que eu estou com defasagem e tomo uma ação. Essa ação já é um grande passo para quem quer ter uma performance ótima. Deixe-me perguntar se por enquanto está fazendo sentido para você aqui que está no Instagram, que é onde eu tenho acesso às mídias, os outros eu não tenho acesso, eu só tenho câmeras aqui, mas me diga que se está fazendo sentido para você, coloca um joinha, quanto mais joinha você colocar, mais eu vou entender que está fazendo sentido o que eu estou dizendo aqui para vocês. Coloque um joinha aí, deixe-me entender se está fazendo sentido. Vamos lá, deixa eu ver. Ótimo, bacana, verdade, entendi, verdade, sim, legal, legal, legal. Na maioria das vezes, né, nós temos esse estado de paralisação, né, que eu repito, ele é transitório. Nós teremos sim que transpor isso de uma forma harmoniosa, sem causar muitas dores. Nós temos aqui um biocomputador que está em evolução há 14 bilhões de anos, que é o nosso cérebro. Então todo dia nós estamos aqui aptos a mudanças diante da nossa trajetória que a gente está fazendo. E nós vamos ajustando isso conforme chega os contratempos do nosso dia a dia. Então é assim que a gente deve pensar. Eu tenho que me concentrar, pensar, pedir e avançar naquilo que eu desejo. Mas eu tenho que ter uma mudança comportamental de pensamento, uma mudança das minhas ferramentas e uma mudança das minhas ações. Porque senão eu não atinjo aquilo. Eu posso até atingir, mas às vezes a gente atinge com muitas dores, com muito sofrimento, ou demora muito tempo para eu chegar lá. Então isso, às vezes, não te deixa muito confortável o seu processo. O processo ele tem que ser harmonioso. Não é fácil. Não estou falando que isso aqui, vamos fazer isso e já vai resolver. Não é assim. É uma construção a cada dia desse processo, desse tripé, evidentemente, e com todas as ferramentas que nós estamos passando aqui há mais de 25 sábados. Isso é que é legal. Então, qual será, a partir de agora, a sua ação? O que você vai fazer a partir de agora diante da consciência que você está nesse platô? Aonde você vai trabalhar? Cada um tem a sua peculiaridade e aí sim vai tomar uma ação de acordo com a sua necessidade, com a sua prioridade que você colocou naquele momento diante dos seus planos de ações, né? Então, a outra coisa que é interessante, nós temos sempre que ter atitudes, nós não podemos parar. Sempre quem pensa em performance humana nunca está na sua zona de conforto. Pode estar na zona de conforto em algum pilar, em algum ambiente do seu mapa sistêmico, mas em algum outro ponto ele está trabalhando para depois ele resgatar outro e começar a trabalhar assim sucessivamente todos os pilares. Para quem está aqui conosco sabe que são 11 pilares, né? E eu quero ensinar aqui um que nós chamamos de contraste mental. Diante desse processo que a gente está nesse platô, nesse período de estagnação, e eu percebi isso, que esse estado, eu estou nesse atoleiro, digamos assim, eu vou fazer esse contraste mental. E como é que eu faço isso? Esse contraste, eu tenho que ter os olhos da mente, que a gente fala. Eu tenho que ter o lado intuitivo, o lado emocional, não é necessariamente o racional. Eu vou chegar nessa racionalização, mas se eu não estou indo bem, eu me distancio daquilo que eu estou fazendo e olho com olhos críticos. E aí eu faço o contraste. O que está acontecendo? Eu tenho que me ver já fazendo uma boa performance, eu num estado já de comemoração, dando high five para os meus amigos, para os meus colaboradores. Olha, isso aqui é uma coisa transitória, isso vai passar, nós vamos fazer dessa maneira agora para que a gente faça uma performance melhor em todo o nosso time, nossa equipe, a nossa parceria. E isso é uma maneira do contraste. Nós já explicamos isso bem mais a fundo em momentos pregressos, mas é isso que é o interessante, esse contraste mental. E isso é muito corriqueiro, porque isso gera um momentum, que a gente fala na física, é de você sair dessa inércia. Você sai desse estado de congelamento, de paralisia, de atolamento. Isso que usa os astronautas, isso é que usa os grandes atletas de performance no esporte, as pessoas, os CEO de grandes corporações,
os grandes profissionais que precisam de respostas imediatas, por exemplo, cirúrgicas, né? Você faz esse contraste mental, você tem que apagar as ideias negativas ou aquilo que não está indo legal naquela determinada situação e tentar apagar e fazer reverter isso de uma maneira instantânea. Pode ser que não seja o ideal, mas vai ficar muito melhor do que se você se entregar naquele estado psicoemocional que você tinha. Então você mudou o seu mindset, buscou uma ferramenta sua e aplicou uma ação diante do seu conhecimento, porque aquilo é a sua praia, é a sua habilidade que você está desenvolvendo aquilo, é o seu trabalho do dia a dia. Então, é assim que performam num outro patamar essas pessoas que nós dissemos aqui. Eles saem desse patamar de estagnação. Vide os tenistas, vide grandes atletas, eu repito, que às vezes num determinado momento eles estão down num próprio jogo, digamos assim, de futebol, um jogo de tênis, um jogo de basquete, vai pro vestiário, volta e volta outro. Por quê? Porque teve toda essa mudança, eles têm a habilidade, foi só um apagão que tiveram e aí muda toda a questão do mindset e eles voltam e viram o jogo. Isso é trabalho psicoemocional, de performance humana, né? Então exercícios de contraste mental são necessários. E eu já expliquei um aqui desde o começo. Os 6 ciclos de respiração e inspiração consciente. Isso é muito importante, porque você está abrindo a sua cabeça e você está aí sendo receptivo para novas novidades. E aqui eu já uma vez coloquei esse diapositivo, que é a grande dica. E eu coloquei aqui uma outra ferramenta. Eu coloquei um pateta, porque o pateta da Disney, ele chama-se Goofy, né? O americano chama ele de Goofy. E se a gente tirar aí o F e o Y, fica uma ferramenta Goop, que eu achei melhor não traduzir ele para o português, mas é uma ferramenta que eu tive o privilégio de aprender no exterior e trago para você aqui. O que é a ferramenta Goop? É aí o Goal, Obstacle, é um acrônimo, na verdade, de várias palavras. Goal, Obstacle, Opportunity, Plan. Você tem que ir, você tem que tomar ação. É isso que a gente está querendo dizer. E você pode encontrar obstáculos adiante, mas esses obstáculos vão fazer com que você aí desempenhe todas as suas habilidades, todas as suas ferramentas que você tem, não só do seu conhecimento, mas da sua criatividade, do seu mindset, e você planeje dentro do que você já está caminhando para performar. É no caminho, não é você parado e acha que vai performar, você tem que ir. Por isso que a primeiro é um verbo, você tem que ir, você tem que cair em campo, porque senão você não vai performar. Você não pode ter medo de ir adiante. É isso, quando você tem um objetivo e você imagina esses objetivos, você tem que cair em campo, você tem que ir além do que está a sua imaginação nesse momento. Senão, você vai ficar nessa zona de paralisação, nesse platô. Então você sabe o caminho das pedras, você sabe o que fazer, mas os contratempos e as intempéries do momento é só degustando esse caminho. E aí você tem que saber como você vai trabalhar, se é com outras pessoas, se é pedindo ajuda, é sozinho resolver a problemática, para você chegar lá. E é assim que é a ferramenta Goop. Eu espero que você agora, quem não esteve aqui conosco, ou quem está aqui agora, aprenda essa ferramenta e pratique essa ferramenta. Então você tem que ir, que é o goal. Você pode encontrar obstáculos. Sim, pode encontrar obstáculos. Esse obstáculo vai fazer com que você desperte a oportunidade para você rearranjar tudo aquilo que você tem conhecimento, habilidade e da sua esfera psicoemocional e caminhar diante daquilo que você planejou. Ou quiçá um plano alternativo, ou lapidar esse plano inicial que você assim projetou para você seguir esse seu caminho para a sua performance. É isso que te vai mover definitivamente, e porque mexe com o seu sentimento. Então, é essa resposta que a gente tem que ter conosco mesmo. Eu estou compromissado? Por que eu estou fazendo isso? Isso é importante para mim? Então, quando a gente tem um dissabor, mas eu sei que isso é importante, isso é relevante para mim, esse sonho, esse projeto, mesmo eu tendo um obstáculo, eu utilizando essa ferramenta Goop, eu vou adiante.
Eu vou tirar aqui novamente, vou ativar os comentários. Eu quero perguntar para você se essa ferramenta de fato não é poderosa, se isso não é forte, se isso não faz sentido para você. Coloque aí de novo um joinha, mostrando para mim que você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. Coloque aí enquanto eu degusto a aguinha. Tá fazendo sentido para você? Coloque aí um joia que eu vou entender que está sendo valioso. Mais uma ferramenta, ótimo, mais uma ferramenta aqui que a gente fala, que presenteia com você nesses sábados. Que legal, bacana, bacana. Então escreva várias razões que você tem para que você faça aquilo que você planejou. Então essas razões, eu repito, é que vai fazer você transpor quaisquer obstáculos que possa vir a surgir no seu caminho, mesmo adotando a ferramenta GUP. Isso aí você vai tirar de letra, porque isso você está mexendo com aquilo que você mais quer, com o seu sentimento, com a sua paixão interna. Isso é sensacional. Então isso serve para qualquer esfera da sua vida, qualquer ambiente, qualquer pilar que a gente falou, seja do ponto de vista financeiro, social, de relacionamento, espiritual, família, intelectual, não importa. Você pode adotar sua saúde, não importa, e isso vai tornar-se mais claro o seu entendimento para você sair desse estado de atoleiro, esse estado de congelamento, de platô, para você aí sair desse daí, ir para um degrau a mais. Eu espero que isso esteja fazendo sentido e também esteja interessante para você, tá certo? Muito bem, então isso vai sair de uma forma muito mais fácil para você a partir de agora, usando essas ferramentas. Então quando você percebe isso, você tem que usar essas ferramentas, fazer as perguntas certas para você, usar essa GUP, essa nova ferramenta que eu acabo de passar aqui, e usar esse contraste mental. São técnicas essenciais para despertar se isso está relacionado com o seu mindset, com o seu skill set e com sua action set, que esse é o tripé que nós estamos batendo na tecla nesse sábado de hoje, que é o tema que está aqui fixado, o tripé essencial para a performance. E em qualquer esfera da performance humana a gente adota isso. E olha que interessante, eu quero colocar aqui também um outro diapositivo para quem está aqui no Instagram, quem está no Facebook e quem está no YouTube. Infelizmente nós não temos esse diapositivo, mas depois, se você tiver interesse, a gente passa, entra no na minha bio aqui no Instagram, que nós iremos disponibilizar isso para você, ok? Quem tiver interesse de bater uma foto, também bate uma foto, depois poste nos stories, marque a gente também, marque um colega, coloque um aviãozinho, que é muito interessante esses conceitos que a gente está falando aqui para você. E o que é interessante? Existem pessoas que têm a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento, e isso está intimamente relacionado com a paralisação ou tomada de atitude para sair desse platô, para ir para um novo degrau. Então a maioria das pessoas que ficam paradas é porque elas possuem essa mentalidade padrão de configuração mental, de mentalidade fixa. Isso está acontecendo comigo é porque os outros querem, eu não vou sair dessa, isso é assim mesmo, e é difícil, e eu vou desistir. Olha como que está aí essa face que eu coloquei aqui, de uma mentalidade fixa. Tem todos aqui algumas frases em aspas, mostrando o perfil de pensamento dessas pessoas com mentalidade fixa. É desse jeito. E olha como é diametralmente oposto às pessoas com mentalidade abundante. Opa, deve ter uma saída para essa problemática. Eu vou pensar um jeito, eu vou pedir ajuda. Às vezes deve ter alguém já trilhou esse caminho e deixou pistas, deixou iscas que vai dar certo. Eu não estou sendo pioneiro necessariamente nessa trajetória. Então você começa a buscar fontes de se enriquecer para transpor esse obstáculo. Então nós temos que ter esse pensamento de crescimento, essa mentalidade de abundância, de prosperidade, não de mentalidade fixa, evidentemente. Então, outra pergunta que nós temos que fazer: qual que é a mentalidade que nós temos hoje? É a mentalidade de crescimento ou a mentalidade fixa? Porque isso pode estar impactando nos meus resultados. E isso é de fundamental importância para a gente ir para um novo patamar. Eu tenho que sair dessa minha mentalidade fixa
para performar melhor. Então os meus resultados, eles estão intimamente relacionados com esse tipo de mentalidade, que é o meu mindset, por exemplo, que nós estamos aqui insistindo em dizer. Então todos os nossos resultados atuais, eles são reflexos de algo do passado que eu estou colhendo hoje. Então não adianta eu querer remoer os meus resultados agora. Eu tenho que pensar daqui adiante. Então o que eu tenho que mudar agora? Se eu já estou colhendo algo do passado, algo eu fiz de errado nessa minha trajetória, eu estou querendo dizer em termos dos meus resultados. Então o que eu tenho que fazer de melhor a partir de agora para colher novos resultados, diferente do que eu estou colhendo hoje? Às vezes é uma mudança de mentalidade, uma mentalidade fixa ou mentalidade de crescimento. Se eu tenho isso, eu estou com essa mudança de programação de fixa para passar para uma mentalidade de crescimento. E aí eu vou mergulhar nesse tipo de mentalidade para aí sim atingir mais facilmente esse novo processo que eu vou agora participar. Então esse comportamento é que eu tenho que mudar. Eu tenho que chamar essa autorresponsabilidade para mim, porque não é culpando os outros, não é olhando o vizinho, não é olhando os outros. A pessoa de performance humana olha para si mesmo, ela não fica com olhares para outro. E aí nós vamos ter hábitos diferentes, condições e vivências diferentes para eu chegar nesse novo patamar. E aí sim eu vou chegar mais prazerosamente nesse objetivo que eu tanto quero, mesmo tendo os obstáculos na frente, tá certo? Então, eu tive um delay aqui, não sei se você está me vendo. Eu vou aqui ativar de novo os comentários, vou tirar aqui essa mentalidade. Então, a gente tem que fazer essa pergunta, que tipo de mentalidade que eu estou tendo? Isso é importantíssimo para a gente ter essa mudança de chave, essa golden key, aqui essa chave de ouro que vai estar sendo girada e vai aí relevar segredos de todo esse processo que eu estava patinando só de eu ter respondido uma pergunta. Eu sou uma pessoa hoje de mentalidade fixa ou de mentalidade próspera, mentalidade abundante, uma mentalidade de crescimento? Aqui, sem devaneio, só você que vai poder responder isso. E a partir daí você vai aprofundar ainda mais na realização desses seus objetivos, ficando menos sobrecarregado com você mesmo. Porque aí você está atrás desses componentes que vai fazer exatamente com que o seu objetivo se pareça mais fácil. Ele pode se tornar mais fácil, porque agora você tem uma resposta sua, de coração, da sua intuição, uma resposta verdadeira, que você não está se auto-enganando. E isso, repito, serve para qualquer pilar da sua esfera sistêmica, né? Aonde você quer trabalhar mais ou menos intensidade, você vai lá e faz essas perguntas e vai atrás. Se você sabe que tem respostas, seja no YouTube, em CDs, outras pessoas já galgaram. Se você não atingiu esse objetivo, se há respostas, será porque que eu ainda não tive a aquisição desse meu objetivo. Alguma coisa está acontecendo, não é por culpa de outro, é por culpa minha mesmo. Então eu tenho que lapidar das mais variadas fontes esse processo para aí sim galgar mais facilmente, porque eu vou ter agora as coisas muito mais claras. Eu tirei essas escamas e essas penas que estavam aqui nas minhas vistas, estou clareando mais todo esse meu processo, né? E as pessoas esquecem como fazer. O como fazer está disponível, né? E é só que elas acham que tem que ser igual de todo mundo. Não, às vezes demora um pouco mais para eu chegar na minha performance. Não se compare com os outros. Então, quando nós estamos nesses caminhos do entendimento do nosso mindset, do nosso lapidar do skill set para eu tomar uma ação, às vezes demora um pouco, porque as pessoas, às vezes, nas ações, elas têm traumas, elas têm bloqueios. Então, elas têm toda a capacidade. Por isso que ela é mais lentificada na aquisição dos seus grandes sonhos e grandes objetivos. Então, temos que respeitar o tempo de cada um, mas as ferramentas, elas estão disponíveis. Basta a gente descobrir e utilizá-las para tomar uma ação no momento certo. Então temos que criar aí essas imaginações, fazendo os nossos questionamentos, levando esse sentimento para levar a isso aí a um outro patamar de ação. Porque quando a gente toma um movimento, a gente leva a emoção. E é isso que é importante. Essa simbiose aí do racional e emocional em busca daquilo que a gente
tanto que é essa performance humana, é o novo patamar, é os novos degraus da vida que a gente tem que buscar sempre. Então, quando eu fragmento isso nos nossos objetivos dessa caminhada, da base para o topo, isso vai ficando mais fácil. E aí, a chance de dar errado é menor. Por quê? Porque eu fiz um balizamento, eu fiz um plano, eu usei o GUP, eu fiz os meus planejamentos que eu aprendi até agora, então isso fica mais digerível, fica mais fácil o entendimento quando eu estratifico esses grandes planos que eu tenho em etapas menores. E aí você vai construindo toda uma infraestrutura do seu planejamento. As pessoas às vezes já querem chegar no produto final e não tem nem preparo psicoemocional para isso, não tem nem ação para isso e já quer ser um vencedor. Então tem que ser tudo construído da base para o topo. Então esse objetivo ele se torna mais previsível quando eu tenho esse planejamento, ou eu começo a galgar alguns dissabores que podem vir a surgir, eu preveni isso, então eu não vou me frustrar, não vou jogar a toalha. Tudo estava meio que desenhado. Alguns contratempos às vezes eu não espero, mas eu posso saber equacionar isso sem muitas dores. Como eu vou fazer, quando eu vou fazer, por que eu vou fazer, quem eu vou procurar para fazer, aonde que eu vou fazer isso. Então essas perguntas e essas respostas, elas tornam mais fáceis para a gente chegar no nosso objetivo maior, né? Então é trabalhando passo a passo que as coisas tornam-se mais previsíveis e de mais fácil entendimento para essa grande conquista que nos espera ali na frente. E aí eu não fico tão sobrecarregado, eu não fico tão estressado, que o estresse também faz ter paralisação. Nós já falamos aqui uma live inteira só sobre isso, essa questão dos hormônios, do estresse, do cortisol. Então você não tem mais um clareamento, você age mais com o seu Frankenstein aqui, que é na região direita cerebral. E com aqui o nosso CEO, que é o nosso Einstein, né? Nós aqui precisamos de estar mais sereno para as coisas e o aprendizado fluírem, os nossos pensamentos e as nossas ações de maneira mais tranquila, mais serena, e aí sim a gente tem um entendimento muito melhor, até mesmo dos dissabores, porque aí as respostas elas vêm mais facilmente, as pessoas nos orientam mais despretensiosa, porque também estão do nosso lado para uma performance melhor. Então, eu preciso desse conhecimento, eu preciso das minhas habilidades e cada um possui o seu. E a gente também tem o nosso tempo. Repito, cada um tem o seu tempo necessário para chegar no seu objetivo final. Não se compare com o outro. Todo mundo nasceu para brilhar no seu devido tempo. Cabe a nós termos esse entendimento, regarmos a nossa plantinha, um dia ela vai colher frutos, nós vamos ficar debaixo da sombra, vamos chamar outras pessoas para degustar dessa planta, dessa sombra, dessa água fresca, de uma maneira muito prazerosa. Mas isso exige paciência, exige tempo. Perfeitamente, ser honesto consigo mesmo. Gostei, Rafael, parabéns. Então, nós não temos que entrar nesse vício de estagnação, né, nesse platô e o estresse nos consumir. Então, como nós fazemos isso? Usando essas ferramentas que nós colocamos aqui agora. O estresse ele tem que ser abolido com respiração, com pensamentos já simetricamente opostos, como nós já falamos hoje, para neutralizar isso, com a ferramenta GUP e assim sucessivamente, com o humor, com a criatividade. Nós já falamos isso em outros momentos aqui no nossos encontros pregressos. Então essa sobrecarga é um efeito negativo para a performance humana. Nós temos que minimizar essa sobrecarga ou potencializar ainda mais aquilo que é o meu forte, é a minha habilidade no momento, que está dando certo. E eu tento potencializar isso e minimizar aquilo que agora eu racionalizei que não está fazendo bem para que eu vá nesse caminho do direcionamento da minha performance, do meu objetivo, né? Então eu quero aqui falar para você aqui que está no YouTube, você que está aqui também no Facebook e você que está no Instagram, coloca aquele emoji aqui que está fervilhando, aquele emoji da cabecinha pulando, para ver quanto mais cabecinha no emoji, mais eu vou entender que você está cheio de ideias, está gostando do que nós estamos falando, está fazendo sentido para você. Tudo isso significa. Ótimo, que legal, que legal. Bacana, legal.
Excelente, excelente, muito bom. Então, é assim que a gente tem que procurar fazer as coisas, né? Você também escreve. Quando a gente escreve, a gente convida. Se a gente não escreve, a gente receita. Quando você está escrevendo esses seus planejamentos, as suas dificuldades e materializa numa escrita o seu GUP, você está mostrando o cérebro como que é o seu caminho, como que pode acontecer. Se acontecer qualquer novos detalhes, você vai mudar a rota. E essa mudança de rota, você vai ajustar no caminho. Você tem que estar no caminho, você não pode ficar de braços cruzados sem agir. Por isso que é o gol logo de cara. Você tem que ir, você tem que se lançar. Não pode ter medo. As pessoas de performance humana, elas encaram. Elas não têm medo, elas podem fracassar sim, mas elas levantam e continuam. Elas ajustam a rota. Então isso é prazeroso para elas. Elas não se frustram como outros que jogam a toalha e nunca mais quer saber disso. Isso é uma forma de nós estarmos liberando essa sobrecarga do estresse. Então a chave é reduzir o trabalho, a estratificação, como eu falei, da base para o ápice, através de uma infraestrutura, de etapas. Eu me refiro a micro pedaços que verdadeiramente deve ser feito, deve ser entendido por você e escrito isso. Escreve num pedaço de papel, numa anotação no computador, numa anotação no seu celular, não importa. Você tem que tornar isso claro a nível racional e com essa racionalização você faz o seu caminho muito mais tranquilo, muito mais claro, muito mais sereno para a performance. E aí você vai avaliar ao longo da sua rota, se isso teve alguma turbulência, você ajusta, você está firme. Por mais que você agache, mas você não vai tombar e o seu tombo não vai ser tão grande e você não vai se machucar. Você pode ter algumas escoriações, mas você vai ter coragem e vai ter força para seguir adiante. Então essas pessoas que não performam, ela não tem isso muito claro, muito bem desenhado. As pessoas de performance, as pessoas que galgam novos patamares, elas têm tudo isso direcionalmente feito para que ela tome as ações. Está escrito, está bem desenhado, está bem claro, está visível, está corticalizado aqui, está no nível do sistema nervoso central, está racional. Isso é legal. Perfeito, parabéns, show de autoestima. Isso é bacana mesmo. Muitas pessoas que não performam ou não colocam para fora os seus planos ou ficam confusos e sobrecarregados, eles não sabem por onde começar. Então eles ficam nessa celeuma de adrenalina, não sei por onde vai, e não está nada escrito. Então qualquer caminho me serve, não sabe nem que rota vai seguir. Qualquer caminho vai me levar para onde eu também não sei. Por quê? Não está nada definido, não está nada muito claro, muito desenhado. Isso não é de pessoas de performance humana. Então são muitas coisas para o cérebro processar. Então você tem que dar clareza, porque se você deixa ele confuso, você vai procrastinar, congelar, querer fuga, ficar ansioso, vai procurar vícios, bebida, sono, comida em excesso, tudo isso para ter uma distração do seu cérebro, porque você quer recompensar ele de alguma forma. Por quê? Porque você está procrastinando em outra área. Então você está escondendo uma fraqueza sua por uma performance, jogando fuga na outra. E às vezes nos vícios não muito saudáveis. Você ter vício de correr, vício de ter conhecimento de performance humana é uma coisa. Agora, vícios depreciativos para a sua parte psicoemocional e física, evidentemente não é agradável. Não faz parte do linguajar e do arsenal do dicionário de performance humana. Então tudo isso distrai o cérebro, distrai o seu foco, te leva para outro horizonte, leva uma sobrecarga psicoemocional e mais uma vez você toma as decisões intempestivas, aleatórias, sem fundamento nenhum e joga a toalha. Então quando nós oferecemos ao nosso cérebro pequenos passos, eles são mais entendidos, são mais digeríveis, são mais compreensíveis. Hoje eu vou ler um capítulo, eu vou fazer uma corrida de 1 quarteirão, eu vou escrever uma lauda do meu trabalho, eu vou fazer uma reunião por dia com os meus colaboradores ou com a minha equipe. Não importa, você vai galgando gradativamente, não vai querer já fazer uma maratona se nunca correu 3 quilômetros. Com certeza não vai sair nada bem. Não se preparou do ponto de vista alimentar, não se preparou do ponto de vista psicoemocional, do ponto de vista físico, muscular, articulações, ou seja, vai ser um fracasso, consequentemente. Então não pode ser assim. Nós temos que ter sempre uma
preparação continuada para chegar em novos patamares. Isso é que é importante. Então eu costumo dizer, é o Small Baby Step, o SBS, Small Baby Step. E aí você prioriza. Conforme você tem o GUP que nós falamos, você vai dar prioridade naquilo que é emergencial, naquilo que não é emergencial. E aí eu quero mostrar uma ferramenta aqui, que é essa aqui. Eu vou tirar agora... nós sempre temos que, quando você categoriza nos seus vários ambientes, nos seus vários pilares, você generaliza, depois você vai categorizar, priorizar e tomar uma ação. Começa nesse generalize aí, que eu coloquei aí numa cor azulada. Comumente eu vou generalizar. Onde eu vou atuar? Eu vou atuar no meu ponto da minha saúde. Dentro da minha saúde, o que? Psicoemocional, minha saúde física? Na minha saúde física. Então já categorizei. O que eu vou priorizar agora? A minha alimentação, vou melhorar meu peso, vou procurar um personal, vou procurar um nutricionista, vou fazer meu check-up. Você está priorizando a saúde nesse quesito. E aí você está tomando ação, você já está racionalizando isso e você vai tomar ação. Isso serve para todos os pilares, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista intelectual. Quando você vai da generalização para a coisa mais afunilada, você tem chance de ter muito mais resultados. E nós somos feitos de resultados, de prazeres, de recompensas. Então, nosso entendimento cerebral, que eu tive uma recompensa porque eu performei bem naquilo, aquilo vai se repetir, porque aquilo se tornou prazeroso. Você adquiriu o seu objetivo naquela semana, é não comer um doce, é naquela semana posterior fazer um check-up, é naquela semana posterior que você começou a baixar suas taxas de pressão, começou a ir com regularidade na academia e etc, etc. E aí sucessivamente você vai ranqueando isso e você vai tendo cada vez mais prazer, isso vai tornando um hábito. E a partir das suas ações positivistas, isso vai tornando um hábito, isso que eu chamei de quarteto mágico. Do macro tornou para o micro, você mudou o seu mindset, o seu skill set e está tomando ações para a sua prosperidade pessoal. Você está mudando o seu pensamento fixo para um pensamento de prosperidade e, acima de tudo, já tendo resultado. Então comece com o Small Baby Step, com SBS, com passinho de bebê, passinhos pequenos, e você vai tendo grandes conquistas no final. Aliás, foi uma live que está no YouTube. Você que nos acompanha aqui no YouTube, que está inscrito no canal, você que está aqui no Instagram e que está no Facebook, depois se inscreva no YouTube, tem vários vídeos lá de todas as lives pregressas a essa aqui. Isso é muito interessante, esses temas, que eu espero que também enriqueça você, tá certo? Então vai colocando nesses calendários o que você vai fazer hoje, na semana que vem e tudo mais, porque isso vai mexendo com o seu racional, com a sua emoção. Então todo esse processo de uma progressão evolutiva continuada, você vai tendo resultados bem promissores e isso torna-se um hábito. Se torna-se um hábito, esse hábito ele é saudável, você vai se enriquecer com isso e vai querer que outras pessoas ao seu redor também comece a beber dessa fonte da performance humana, porque a performance humana, a pessoa não se contém, ela sempre está em busca também de trazer novas pessoas para o engrandecimento, é crescer na horizontal, nesse mundo terreno, e crescer também na verticalização, que é em busca do todo, do único, do Deus. Isso é que é importante, né? Então esse progresso pessoal é que é importante. É importante ser um conquistador de objetivos e não um colecionador de desejos sem realizações. Eu acho que essa frase resume tudo o que nós gostaríamos de dizer aqui na noite de hoje. Vou repetir. É importante ser um conquistador de objetivos e não um colecionador de desejos sem as realizações. É assim que eu finalizo aqui o nosso encontro de hoje. Eu espero que tenha sido útil. Eu vou tirar aqui os comentários, vou deixar aqui o convite para que você depois entre no grupo do Telegram. Nós temos lá continuadamente assuntos inovadores que a gente não comenta aqui nas lives. Convide as pessoas hoje a participar dos nossos próximos encontros. Transfira esse conhecimento que você aprendeu aqui hoje para outra pessoa, que isso vai te enriquecer também, vai solidificar o seu conhecimento. Você está pulverizando essa informação, está fazendo isso uma grande utilidade, uma servitude para que outro também beba de conhecimentos legais e cresça. Isso é muito salutar.
Comente, tire você que tirou foto aqui, nos marque outra pessoa também que você gostaria que tivesse aqui conosco. Esse é o nosso convite. Se você gosta das músicas que nós estamos aqui selecionando para todo o começo da nossa live, visite o nosso Spotify, que é só das músicas para pensar, a MPP que a gente coloca aqui, e que você também faça suas reflexões, compartilhe comigo, vai ser um prazer poder escutar você, e você também indique essas músicas que você vai degustar aqui no Spotify, o que você gostou aqui, compartilhe com outra pessoa, entre no grupo do Telegram e vai ser um prazer estar aqui com você. Tá certo? Legal, tô vendo aqui muita gente se manifestando, foi um prazer ter estado com você, 1 hora sempre voa, isso mesmo, música para pensar, MPP, muito legal, eu espero que você tenha gostado, fique por aqui, eu vou ficando por aqui, melhor dizendo, um grande abraço, você que ficou aqui no YouTube, você no Facebook, você no Instagram, em breve estaremos também no Twitter, Espero que no próximo encontro nosso a gente esteja aí abordando todas as redes sociais, expandindo cada vez mais esse grande exército do bem, e eu convido você a estar conosco também no próximo sábado. Vai ser uma honra e um prazer tê-lo aqui, e você me levando aí na carona com você. Um grande abraço, que Deus abençoe, até o próximo sábado. Tchau, um beijo, tchau, tchau.